Certo, pessoal? Feliz quinta-feira. Agora, alguém me enviou esse vídeo antigo meu com o Charlie, da época em que eu tinha um programa na Prageru. Estávamos discutindo o tipo de aliados que você precisa quando as balas estão voando na sua direção. Ouça. Você... Sabe, quando você está numa trincheira, você quer alguém que não vá te dizer que não há tiros sendo disparados. Você só quer dizer de onde vêm os tiros. Certo. Sim. Exatamente isso. Você não quer alguém na trincheira com você dizendo tipo, bem, você quer pegar um cachorro quente, talvez um hambúrguer, um smoothie. Você quer dizer, não, não, não. Tem um ninho de metralhadora ali. Tem morteiros vindo dali. Aqui está o que vamos fazer para poder... fazer isso, que está um plano de ação para sair dessa. Exatamente. E esse é o tipo de amigo que você quer, e você definitivamente não quer alguém que fuja pra bem longe atrás de você. Sim, já tivemos casos assim. Já tivemos casos assim. Sabemos com certeza quem são nossos aliados. Estou resistindo à tentação de fazer um comentário sobre Mike McCoy. Mas, senhoras e senhores, estamos definitivamente em uma situação crítica neste momento. E estamos descobrindo quem são os verdadeiros aliados de Charlie Kirk e quem eram seus verdadeiros aliados. Então seja bem-vinda de volta, Candace. Quem eram os verdadeiros amigos de Charlie Kirk? É isso que eu quero saber. Eu só quero saber quem eram realmente seus amigos. E seus aliados, porque, de alguma forma, muitos deles estão tentando criminalizar o simples ato de fazer perguntas. Não faça perguntas. Apenas aceite o que o governo te dá. Parece um pouco ridículo. Devemos começar, aliás, falando do Frank Turek. Frank Turek, só para lembrar, é o amigo pastor que estava ao lado do Charlie. Na verdade, quando ele foi assassinado, você lembra que ele estava usando o chapéu branco? Ele se abaixa. Ele é uma das pessoas que ajudou a levar o Charlie até o veículo. Ele estava no hospital. Bem, eu acabei de saber que Frank Turek estava reagindo a mim. Ele participou recentemente do CBN News e aqui está o que ele disse. Eu não acompanhei a Candace Owens de perto. Eu sei que ela era uma boa amiga do Charlie anos atrás. Na verdade, quando conheci o Charlie pela primeira vez, eu disse, sabe, me conte um pouco sobre o seu ministério, tipo, o que você faz e, sabe, quem você já orientou. Ele mencionou a Candace Owens, e o Charlie nunca falaria mal de ninguém, em particular, a menos que ele tivesse falado com a pessoa primeiro e tentado corrigi-la. Então, o Charlie nunca disse nada de ruim sobre a Candace ou qualquer coisa assim. Mas eu só acho essa ideia de que ela está fazendo todas essas sugestões sem evidências muito dolorosa para as pessoas. Não tem problema sugerir, tipo, talvez isso, talvez aquilo, mas assim que você começa a lançar acusações, a TPUC traiu, sabe? Ele, retratou o Charlie, sabe? Eu tive um sonho que o Charlie me disse isso. Isso não é evidência. Quero dizer, talvez ela esteja certa, sabe? Pode ser, tudo é possível. Mas nem tudo tem evidência por trás, e o que as pessoas parecem não entender. E é por isso que eu trouxe meu amigo, o detetive J. Warner Wallace, no meu podcast 2 semanas depois do martírio do Charlie. As pessoas não entendem como funciona a acusação, como funcionam os casos de assassinato. A acusação raramente te conta qualquer coisa que eles têm, muito menos tudo o que eles têm. Ok, algumas coisas que quero dizer aqui. Primeiro, estou adorando esse argumento repetido das pessoas que dizem que não assistiram a todos os episódios. Elas não têm tempo para assistir ou analisar os fatos. E mesmo assim, todos, por alguma razão, sabem que eu disse que sonhei que Charlie foi traído. Certo. É assim que você sabe que está no meio de um feitiço de propaganda, que eles receberam argumentos predefinidos. Quer dizer, é um detalhe tão insignificante em meio a todas as evidências que apresentei. Eu já fiz linhas do tempo segundo a segundo. Eu já fiz cronogramas minuto a minuto. Eu apresentei redes de pessoas e suas conexões. Eu apresentei uma lista de quantas vezes fomos enganados pela Turning Point USA. Eles não sabem nada disso. O que eles sabem é que, em um episódio, a Candace disse que teve um sonho, certo? A lista que acabou de fazer esse vídeo de 2 partes. Eu fiquei tipo, eu não tenho esses sonhos. A ideia aqui é que tudo isso deve ser apenas delírios malucos todos os dias. A Candace está nesse programa como se fosse a Miss Cleo dos anos 90, só prevendo as coisas. O que ela acha que aconteceu é uma forma tão ridícula de tentar deslegitimar a pesquisa que nós fizemos.
Agora, de novo, não sei como você consegue comentar se não assistiu ao que eu disse, mas estamos apenas interessados em chegar à verdade. Então, aqui está o que eu fiz. Eu pessoalmente convidei Frank Turek para o programa porque realmente queremos respostas. Agora, sobre o segundo ponto que ele está levantando, onde tenta dizer que não é assim que funcionam os casos judiciais. Não estamos procurando ter uma conversa com a promotoria. Já decidimos que toda essa investigação parece uma operação mal feita do governo. Estamos procurando respostas dos amigos dele. Vocês podem simplesmente servir ao interesse público aqui. Não devemos fingir que, de alguma forma, o caso estaria em risco se Mike McCoy compartilhasse seus registros de chamadas. Como isso impactaria o caso? Como assim? Se você respondesse perguntas sobre por que Charlie quis montar o Comitê Doge, como isso impactaria o caso? Na verdade, não nos importamos muito com o caso porque não sentimos que Tyler Robinson agiu sozinho e que ele é um atirador solitário. Mas nos importamos profundamente se e por que os amigos dele parecem ter mentido para o público. Tipo, nós encontramos essas mentiras, você não pode desfazer isso. E vocês se recusam a responder sobre isso. Nos importamos se os amigos dele o traíram ou não, certo? Então, sonhos podem te dar algum tipo de intuição. E eu certamente acho que os meus me deram muita intuição. Mas agora temos fatos para sustentar isso. Pelo menos a afirmação de que eles estão traindo ele agora, certo? Ao não responderem perguntas muito simples e ao mentirem para o público. Então, eu realmente gostaria de convidar Frank Turek para o programa. Acho que nunca falamos sobre Frank Turek. Ele realmente não apareceu nesta investigação. Ele certamente não foi pego em nenhuma mentira. Então, não sei por que ele teria algum problema em vir ao programa para explicar como funcionam as acusações e eu posso explicar como funcionam as amizades. Nós sabíamos, o público, todos nós sabíamos quem era Charlie Kirk como ser humano, certo? Charlie Kirk foi assassinado e o que estamos fazendo agora é rejeitar essa ideia de que todos que subiram ao palco em seu evento memorial podem, de alguma forma, ser automaticamente aceitos nesta organização, aceitos por nós. Esses indivíduos não deveriam mais ser questionados. Eles são amigos de Charlie Kirk. Isso é manipulação emocional. Eles dizem que amavam Charlie, então deveríamos simplesmente confiar na ciência e ignorar as muitas mentiras que nos contaram. O que exatamente é a Tipusa Faith? Quem é Rob McCoy? Por que essas igrejas Calvary têm um longo histórico de escândalos estranhos de abuso e tráfico que aparentemente são varridos para debaixo do tapete, certo? Por que Rob McCoy está próximo de alguns desses escândalos? Vou te dar apenas acho que um grande exemplo aqui, ok? Esta é uma história real. Espero estar pronunciando o sobrenome dele corretamente. Thomas Camino, Kimono, era um homem que foi de fato preso por abuso, molestar e conduta lasciva com meninas jovens. Como ele fazia isso era fingindo que seu gato estava perdido, certo? Vou ler para você um e-mail que recebi de uma de suas vítimas, que hoje é adulta, mas era apenas uma criança de 8 anos em 1995. Aqui está o que diz em parte, ok? Eu tinha 8 anos, morava em Dana Point, Califórnia. Quando Thomas se aproximou de mim e da minha amiga para pedir ajuda para encontrar o gato dele, ele nos levou a um parque atrás da minha casa e tentou me molestar antes que eu conseguisse fugir. Fui uma testemunha-chave no julgamento dele antes de ele ser condenado a 8 anos de prisão. Ele molestou várias meninas entre 1990 e 1995. Agora vocês vão notar que eu não estou dizendo supostamente, porque ele foi preso por isso. Então, não estou correndo risco de difamação aqui. Ela não está mentindo. Nós investigamos isso em 1990. Camino foi colocado em liberdade condicional por se declarar no contest a conduta lasciva envolvendo crianças em Manhattan Beach. Isso é no condado de Orange. Alguns anos depois, ele aparentemente saiu à caça para tentar atrair meninas jovens em um condado totalmente diferente. Certo, vamos ler um artigo sobre essa sentença. Aqui está a manchete no LA Times. Isso é de 1995. Como vocês podem ver, a manchete diz: molestador de crianças recebe pena de 8 anos de prisão. Thomas Michael Camino, que tentou atrair meninas com uma história de gato perdido, recebe a sentença máxima solicitada pelos pais de 3 vítimas. Ouçam isso, 3 vítimas, certo? O artigo continua dizendo: Thomas Michael Camino, de 31 anos, de San Juan Capistrano, foi condenado em maio por molestar uma menina de 8 anos e tentar atrair uma dúzia de outras para encontros sexuais, pedindo ajuda para encontrar seu gato.
O comissário Richard M., do Tribunal Superior do Condado de Orange, Aronson aplicou a pena máxima depois que os pais de 3 vítimas se levantaram, tristes e revoltados, para pedir uma punição severa. O pai de uma menina de 7 anos afirmou que o truque do gato usado por Camino explorava a inocência da garota. O advogado de Camino disse que seu cliente, que antes alegava ser inocente, agora estava admitindo sua culpa. O advogado Danny Davis pediu uma sentença mais curta, de 6 anos, argumentando que a pena máxima poderia prejudicar qualquer chance de necessidade de aconselhamento psicológico e reabilitação. Camino aterrorizou o bairro de Dana Point por mais de 4 meses no ano passado. Os promotores disseram que ele abordava meninas jovens, atraía-as para locais isolados como um leito de rio e o porão de uma casa, pedindo que o ajudassem a encontrar seu gato. O porão de uma casa. Ele foi condenado por abuso, exposição indecente e 10 acusações de importunação de menores. No caso de abuso, Camino agarrou a mão da menina e a forçou a tocá-lo. Agora quero que você se lembre de que isso aconteceu em 2 condados diferentes, certo? Também quero que você se lembre de que estamos falando de crianças de 7 e 8 anos, certo? Estamos falando de alunos da 3ª série, não de crianças pequenas cujas memórias podem ser incertas, que podem ter dificuldade para se comunicar, podem não encontrar as palavras certas, podem não ter certeza do que dizem, mas de crianças de 8 anos que já estão totalmente conscientes, certo? Imagine-se com 8 anos de idade, na 3ª série. Eu me lembro de tudo da 3ª série. Eu me lembro de traumas na 3ª série, quando um primo meu morreu em um acidente de carro. Apesar de sua condenação, apesar de ter passado anos na prisão por esses crimes, Rob McCoy, o pastor que me causa arrepios, iniciou e manteve depois uma longa amizade com Thomas Camino ao longo de décadas. Agora, isso não é exatamente um problema em si. Reabilitação existe. O problema começa quando Rob então decide que Camino deveria se envolver com a igreja Calvary Chapel, e mais especificamente que Camino deveria ter acesso a crianças pequenas em um programa chamado Home Fellowship, que o colocava dentro das casas dessas crianças. E ele quase conseguiu se safar até que algumas mães foram à internet, lembraram exatamente do que havia acontecido e causaram um grande alvoroço sobre isso em 2022. Agora, em resposta a essa descoberta, Rob McCoy não pediu desculpas. Não. Não é assim que isso funciona. Em vez disso, você está prestes a ver Rob basicamente empregar táticas de manipulação psicológica, gaslighting. Talvez ele tenha aprendido isso com o pai, que fazia isso para a inteligência da Marinha, certo? Mas ele vai receber Thomas Camino para um episódio de podcast no The Bryce Eddy Show. Ele vai desabafar sua frustração com as pessoas que estão indignadas com a colocação desse homem em um espaço fechado com crianças pequenas, sem que as pessoas percebam que, ok, esse cara literalmente passou 8 anos na prisão por abuso. É assim que Rob McCoy apresenta Thomas em seu podcast. Ouça só. Eu fiquei tão tocado por causa das fofocas e calúnias sobre meu amigo que vai se juntar a mim, que eu quis que ele contasse sua história. Então, há 20 anos, quando estávamos na Skyline, a forma de apresentação era você entrar e dizer: preciso falar com você e tenho algo a compartilhar com você. E você foi bem direto. Você acabou de expor tudo. E você disse: é isso aí. E você seguiu os procedimentos. Você fez o que lhe foi pedido. E você e eu temos sido amigos. Não houve nenhum problema. É notável a forma como você serviu a esta comunidade. Eu, pessoalmente, tomei a decisão de que eles podem zombar de nós e podem alegar o que quiserem, mas eu queria proteger a sua família. Então eu retirei aquilo. Eu acho que era um anúncio para o Home Fellowship, né, que fazemos para todos os Home Fellowships. Então ele está chateado e começa a falar sobre como as pessoas na internet, que não conhecem toda a história, estão desenterrando coisas. E esse cara é realmente um cara legal. E vou pedir para o Camino explicar o que realmente aconteceu para que ele fosse preso. Me diga se você acredita nessa história que ele está prestes a contar. Ouça. Isso foi tipo no início dos anos 90, numa pequena e agradável comunidade litorânea, no condado de Orange. E sou acusado de um crime que não cometi. É uma acusação falsa. É coisa de menina menor de idade. E a premissa do caso é que tem um cara andando por aí perguntando para as pessoas sobre um gato perdido. E isso acontece 15, 20 vezes ao longo de 6, 8 meses. E a cidade inteira começa a se agitar por causa disso.
Eles trazem essa garota e gravam uma entrevista. Depois que me envolvi nisso tudo, a gente nem sabia que isso fazia parte da história. Eles simplesmente apresentam isso no julgamento. E é essa entrevista em que a criança não se importa com o que está dizendo, ela não está chateada. Ela acha que está esperando a mãe no consultório do dentista. E então, eles continuam fazendo perguntas tendenciosas, uma atrás da outra, e a criança não dá a resposta que eles querem. Eventualmente, eles conseguem que ela diga que houve algum toque inapropriado nisso. Ela meio que afirma, meio que nega, mas era tudo o que eles precisavam. Agora eles podem sair e prender alguém, e obviamente não se importam com quem vão prender. E os policiais tinham alinhado, 16 caras diferentes com um certo perfil ou algo assim. E alguns de nós, eu era um deles, estávamos sendo vigiados. E eles tinham fotos nossas, e conseguiram pessoas suficientes para dizer, esse parece o cara. Então eles foram e me pegaram. Depois eles vieram até minha casa com o mandado de busca. Eles me levam junto com o mandado de busca até minha casa. E eles têm 17 itens específicos que estão procurando. Eles encontram 11 deles, o que parece meio ruim até você ler o que são esses itens. Eu sou preso. Então eles me jogam na cadeia e no dia seguinte você deveria ter uma audiência para fiança. Vamos pausar por um segundo. Então eles te jogam na cadeia e no dia seguinte você tem uma audiência, pra fiança. Eles foram gentis o suficiente para fazer isso, mas... Quanto tempo faz isso? 28 anos atrás. 28 anos atrás. Certo, pode continuar. Então eu só estou dizendo alguns desses detalhes porque tudo isso é uma completa farsa. Meu advogado vem até mim e diz, eles dizem que tem pegadas, evidências forenses, pegadas e uma impressão de palma sua que eles coletaram de uma cena e querem fazer um acordo com você. E eles querem saber se você quer fazer um acordo judicial antes de chegarmos à audiência preliminar. O júri vai, volta e me considera culpado, incrivelmente culpado. E eu acabo pegando uma sentença de 8 anos, não tinha antecedentes, então cumpri 4 anos e alguns meses. Então fiquei 1.536 dias preso por um crime que não cometi. Na verdade, fica ainda pior. Então você tem um processo de apelação e existe um processo gratuito. Então eles pegam as 3 principais questões que conseguem encontrar que estão infringindo a lei ou violando seus direitos e apresentam isso. O tribunal de apelação lê e diz, sim, concordamos. Eles infringiram a lei em 2 dos 3 pontos e violaram seus direitos, mas não vemos como isso afetou o resultado do caso. Indeferido. Minha esposa se divorciou de mim pouco antes de eu sair. Então é a melhor amiga da minha ex-esposa. E ela disse, Tom, eu preciso falar com você. Você foi condenado e foi preso, e sua esposa estava namorando seu advogado. E eu fiquei namorando o defensor público? Como você sabe disso? E ela me contou. Então, que incentivo o advogado teria para me absolver se ele está interessado na minha esposa? E ele fica com ela. Então, é tudo uma grande conspiração que envolveu 2 condados, bairros cheios de pais e crianças. Uma testemunha que até hoje se lembra e me enviou um e-mail para me lembrar disso. Pessoas que postaram e disseram que isso é absurdo e levaram isso para a igreja do Rob, dizendo que é absurdo você permitir que ele fique perto de jovens, apesar do histórico dele. Além disso, a ex-esposa dele e o tribunal de apelação. Todo mundo só queria conseguir essa condenação, apesar do fato de que os policiais, como ele disse, encontraram uma pegada, uma impressão de palma da mão, além de 11 dos 17 itens que eles procuravam na casa dele. Você está livre para seguir essa conversa por completo. Estamos tentando incluir o máximo possível para o bem deste podcast, sem que fique muito longo. É simplesmente incrível. Ok, a pessoa que depois ainda se lembra e me enviou um e-mail, mas de alguma forma ele é a vítima. E o Rob assistiu a isso, de se deparar com isso. Ele está irritado que isso tenha vindo à tona, certo? Agora, isso se torna ainda mais interessante quando colocado no contexto do fato de que a Calvary Chapel, ponto final, tem um longo histórico de acusações de colocar intencionalmente pedófilos em posições de poder, dando-lhes acesso a crianças. E não estou falando sobre instituições que ficam grandes, ok? Agora mesmo, se você olhasse até mesmo nas escolas públicas, encontraria vários casos, especialmente dessas professoras jovens que vão atrás de alunos do ensino médio, certo? Eu estou falando sobre como você se sentiria se continuasse descobrindo que era o diretor da escola, se continuasse sendo o diretor da escola. Essa não é, de forma alguma, uma lista exaustiva só para deixar claro, mas vou te contar alguns desses casos, certo?
Calvary Chapel da Flórida, em Pompano Beach. O fundador era um pastor chamado Rob Coy, não McCoy, só para deixar claro, Rob Coy, que era um ex-diretor de entretenimento de cassino em Las Vegas, que se tornou líder religioso de uma das maiores mega congregações da Flórida. Então ele foi acusado de molestar uma menina de 4 anos. Calvary Chapel of Woodlands, em 2024, o pastor principal foi preso após uma operação policial contra abuso sexual infantil online. Carey, o pastor principal da Calvary Chapel, renunciou ao cargo em meio a alegações de incesto com sua própria placa. Assédio moral, dependência de drogas e desvio de verbas. Na Calvary Chapel, no condado de Orange, o pastor principal, chamado Mission Viejo, foi condenado por abusar de 2 meninas. A Calvary Chapel, também conhecida como Solid Rock, fica em Minnesota. Jason James Taylor era o pastor principal. Aliás, fica na fronteira com o Wisconsin. Ele estava entre as 6 pessoas presas após serem acusadas de aliciamento de menores. Foi uma operação disfarçada liderada pela equipe de investigação de tráfico humano de Minnesota, Força-Tarefa de Investigadores de Tráfico Humano. Depois, em Santa Ana, Califórnia, há uma associação de Calvary Chapels, que inclui Idaho, a North County Chapel em Post Falls, Idaho. Atualmente, eles estão sendo processados por vítimas que acusam a igreja de esconder intencionalmente um predador sexual conhecido em seu meio. Eles conheciam o histórico dele. Mesmo assim, o contrataram. Anthony Iglesias, e ele está atualmente cumprindo pena. Ele foi considerado culpado na penitenciária estadual de Idaho por seus crimes. O processo alega que, quando os pais da vítima procuraram o pastor principal, reverendo Robert Davis, para discutir o abuso sexual do filho, Davis reconheceu para eles, e novamente isso é o que o processo alega, que ele sabia do histórico de Iglesias e teria dito algo como, sim, nós sabíamos. Foi por isso que o tiramos da Tailândia. Agora, a Tailândia, aliás, era algum programa de orfanato que eles estavam administrando. Orfanatos em todo lugar. Por algum motivo, essas igrejas estão se envolvendo com orfanatos e aí surgem muitos desses escândalos de abuso. Agora, também há o ex-pastor da Calvary Chapel na Virgínia que se declarou culpado de abuso sexual infantil. O nome do ex-pastor da Calvary era Doug D'Andrea. Atualmente, ele está cumprindo pena na prisão na Virgínia por várias acusações relacionadas a abuso sexual infantil. Tem também a Calvary Chapel em Fort Lauderdale em 2019. Não era o pastor principal, mas sim um funcionário que foi preso depois que as autoridades disseram ter encontrado inúmeras imagens e vídeos de pornografia infantil baixados no computador de sua casa. Há também a Calvary Chapel em North Thurston, Oregon. E esse caso é pesado. Ok, o pastor principal, esse cara, Jeffrey Kionzis, confessou má conduta sexual, que envolveu suas 3 filhas ao longo de 2 anos. O abuso incestuoso começou quando a filha tinha 11 anos. Ele foi para a prisão por 11 meses. E então, quando saiu, ele assassinou uma senhora de 80 anos e despejou concreto. 82 anos. E ele ainda ia ser o faz-tudo dela. E então ele a assassinou e cobriu o corpo com concreto para escondê-lo. Ok. Repito, ainda não estamos nem arranhando a superfície aqui. Esta lista não é de forma alguma definitiva. Eu poderia continuar falando indefinidamente. Mas preciso dizer que isso não me parece natural. Ok. Sim, as instituições são corruptíveis. As igrejas são corruptíveis. Mas isso me parece algo um pouco mais sinistro e um pouco mais organizado. Isso me faz lembrar daquele cara notório, sabe? Já falei sobre isso antes. É por isso que eu não cobri o caso do Diddy. Todo mundo achava que ele era louco. Lembra, ele atirou na porta do Trump em Miami. Ele não matou ninguém. Mas então, quando ele se sentou, disse que os federais estão comandando uma operação de cartel. E quando as pessoas se metem em problemas, isso foi o que ele alegou antes de qualquer um saber algo sobre o Diddy. Ele disse, eu fui um do Diddy. Escravos sexuais. E ele disse, eu fui escravo sexual do Diddy e da Cassie. Cassie então confirmou no tribunal que sabia quem era esse homem e que ele havia sido convidado para essas festas. E ele disse, os federais, você se mete em problemas. Então, de repente, se você quiser ficar fora da prisão, agora está trabalhando para nós. E ele disse que ele estava alegando que eles traficam drogas, certo? Que eles chantageiam certas pessoas e traficam drogas. Algo que o Kanye também disse em um episódio que é praticamente impossível de encontrar online, porque foi durante o cancelamento dele que ele sabia... De novo, isso foi antes do Diddy se meter em problemas, que o Diddy tinha sido chantageado pelos federais.
e que parte do acordo dele era que ele tinha que manter certas outras pessoas na linha, como o Kanye. Então esse tema meio que começa a aparecer quando você começa a ver pessoas que não só foram acusadas de crimes, mas condenadas por crimes e acabam em posições de poder ou em posições de extrema riqueza. Acho que é bem justo para nós fazer perguntas sobre como isso está acontecendo. E agora, voltando, estamos saindo das insinuações sobre o Diddy e voltando para o Rob McCoy. Esse não é o único escândalo em que ele esteve envolvido. Ele já esteve envolvido em alguns escândalos, certo? Também houve um escândalo chamado Potter's Field. E isso é realmente relevante para o que ele está fazendo agora com a Turning Point USA, eu diria. É muito relevante. Potter's Field é uma área em Whitefish, Montana. E a Calvary Church Association financiou um ministério que passou a ser conhecido como Potter's Fields Ministries. Bem ali, eles têm um campo de caça. Eles têm um acampamento para crianças. Eles têm um programa para estudantes chamado Ignite. Eles até têm uma espécie de rede de hambúrgueres. Quero dizer, muito dinheiro estava indo para lá. E em 2019, o ministério se envolveu em um escândalo com relatos de abuso financeiro, abuso psicológico, basicamente. Os membros da igreja Calvary Chapel estavam financiando o ministério, acreditando que o dinheiro estava indo para ajudar, alimentar e vestir crianças em Uganda, no Camboja, na Costa Rica, na Guatemala. Mas aparentemente, na verdade, não estava indo para lá, certo? Eles achavam que o dinheiro deles estava sendo usado para treinar estudantes que se tornariam missionários pelo mundo, mas ninguém realmente sabia exatamente para onde o dinheiro estava indo. E isso é interessante porque eles tinham um programa estudantil chamado Ignite. E uma dessas estudantes acabou denunciando o que ela alega ter sido uma fraude financeira intencional. O nome daquela aluna era Kenzie Kinney, ok? Ela cuidou do caso de Potter. Finanças de campo. E aqui está o que ela disse textualmente sobre como essa organização sem fins lucrativos fingia estar alimentando toneladas de crianças no mundo todo, mas na verdade a estavam fazendo se envolver em atividades fraudulentas, supostamente. Ela disse, abre aspas, isso seria uma estimativa muito alta de quantas crianças realmente participavam desse programa. Eu diria talvez umas 500. E isso seria entre todos os 5 países, disse Kinney. Kinney acrescentou que os Rosal, que é a família que administrava esse programa, mostravam vídeos com centenas de crianças sendo alimentadas durante suas apresentações para solicitar doações dos membros da igreja Calvary, mas que essas imagens eram de conferências de pastores maiores e pouco frequentes. Ela se lembrava de trabalhar com cerca de 20 crianças semanalmente durante o tempo em que esteve no programa. Ela também disse que os funcionários do Potter's Field eram orientados a usar Photoshop em cartas antigas de crianças do programa e as cartas alteradas eram enviadas aos doadores. Ela disse, abre aspas, nós sempre tínhamos que cortar as datas para que eles não soubessem quão antigas eram as fotos. Depois simplesmente tirávamos centenas de cópias e então dobrávamos todas em 3 partes e as enviávamos pelo correio, porque mandávamos essas coisinhas como um agradecimento pelo apoio. E aqui está, você sabe algo do seu filho de oração. Eles escreveram uma carta para você. Em meio ao escândalo, o Ministério Potter's Fields anunciou que iria encerrar as atividades. Eles fecharam em 2019 e trouxeram o pastor Rob McCoy como CFO para ajudar a conduzir as finanças da organização. E ao conduzir o navio, quero dizer que o dinheiro foi transferido para a igreja dele. Isso foi feito de maneira transparente. Eles avisaram as pessoas que era isso que aconteceria com as finanças. Mas fica cada vez mais interessante quando continuo insistindo para vocês que há algo no Turning Point USA Faith que, para mim, parece uma espécie de infiltração, certo? É isso que me parece. Algo mudou drasticamente. A organização que era sobre livre mercado e capitalismo de repente virou fé. E você tem esses pastores e para mim eles parecem escorregadios. Simplesmente parecem. Ok, eles não são honestos. Já pegamos Rob McCoy em várias mentiras. Então eu não o vejo como uma pessoa que você gostaria que cuidasse da sua fé. E quando você acrescenta o fato de que a Calvary Chapel foi a principal infratora, ok, essas igrejas, quando todas estavam subindo ao palco para a Operação Pastor Farsante, onde todas diziam a mesma coisa sobre mim e o Tucker Carlson, elas eram as maiores infratoras. Não estou brincando. Você começa a se perguntar o que está guiando a Calvary Chapel, certo? O que está por trás disso? Você realmente acha que tudo isso é só coincidência nessa obsessão deles com o sionismo cristão? Jack Hibbs entre eles, mencionamos ele ontem, e seu irmão Butch Hibbs, que estava em todo lugar.
antes e depois do assassinato do Charlie. Tem imagens dele que eu acho que não temos pra hoje. Acho que até separamos, mas não pedi pra você separar pra agora. E você se pergunta, recebi e-mails de pessoas dizendo que o pastor Hibbs, Jack Hibbs, meio que perdeu a máscara. Ele parece estar se descontrolando. Ele está organizando ligações às 5 da manhã contra mim e Tucker Carlson. E as pessoas estão percebendo. Estou em uma igreja ou me inscrevi para algo completamente diferente? A história. As implicações da CIA sobre quem exatamente fundou a Calvary Chapel, que meio que se tornou um desdobramento do movimento hippie. Chuck Smith é o nome dele, não um personagem da CIA que era próximo dele. As implicações aqui, quando você observa todos os personagens militares envolvidos, realmente me fazem levantar muitas perguntas. Você quer saber quem também estava fazendo muitas perguntas? Charlie Kirk estava fazendo muitas perguntas no final da vida dele, certo? Ele estava questionando, batendo forte sobre Jeffrey Epstein no programa dele. Em um certo momento, ele ficou exasperado, dizendo, basicamente, já falei sobre isso, tô chateado com isso. E dava para perceber que de cima estavam mandando ele parar de falar sobre Jeffrey Epstein. E ele estava resistindo a isso. Depois ele diz para o Tucker Carlson ir com tudo contra Jeffrey Epstein. Por algum motivo, esse cara, assim como esses personagens, tinha um histórico. Ele já tinha sido condenado e, mesmo assim, ainda era bem-vindo em todos os círculos. Ele ainda é bem-vindo em todos os círculos. Vocês ainda estão falando sobre Jeffrey Epstein? Agora estamos recebendo esses e-mails e isso só implica ainda mais esta administração em uma impressionante operação de encobrimento. Tudo isso, mais uma vez, com as verdadeiras vítimas sendo as crianças. Ok, somos uma nação governada por pervertidos. Somos mesmo. Simplesmente somos. E, aliás, não somos a única nação. Não somos a única nação. Eu diria até que toda a teia da civilização ocidental parece ser governada por pervertidos. Esse é o fio condutor entre minhas investigações sobre Brigitte Macron e seu estranho relacionamento, o estranho relacionamento dela com Emmanuel Macron, o encobrimento em nível federal que inclui um processo judicial nunca antes visto. Que serve apenas como propaganda para fazer as pessoas pensarem que não há nada aqui, o que na verdade indica que tudo está aqui. E você começa a descascar as camadas da cebola na nossa série sobre Epstein que fizemos. E parece que eles criaram Hollywood, a moda e o cinema como um meio de traficar pessoas. Certo, ninguém pestanejaria. Se você está envolvido com tráfico de pessoas, um grupo de mulheres entra em cena e participa de uma campanha de moda, de desfiles de moda. Jeffrey Epstein tinha seus tentáculos financeiros envolvidos em agências de modelos, certo? Ele estava envolvido com agências de cinema, em qualquer lugar onde fosse possível encontrar atores para testes de elenco, era ali que estavam seus tentáculos. E eu não estou me sentindo bem em relação a essas igrejas. Eu preciso te dizer isso agora. Não estou me sentindo bem com todos esses cristãos sionistas que eles estão mandando para defender e dizer, não olhe para lugar nenhum, não preste atenção em nada do que a Kansas está dizendo. Eu sei que ela está apresentando fatos, mas vamos apenas focar no sonho dela. Tentam fazer parecer que ela é uma pessoa louca. Algo muito sinistro está acontecendo. E eu estou te dizendo, o caso do Charlie Kirk é como o desmonte de tudo. Estamos realmente começando a acordar para como as coisas funcionam. E eu acho que o Charlie não percebeu exatamente como as coisas estavam funcionando, não só no caso Epstein, certo? Não só em Israel e seu longo braço pelo mundo. Eu te disse que o Charlie estava tocando nas questões da Ucrânia. Isso fazia parte da minha trajetória. É aí que você realmente começa a ver o Turning Point Faith ganhar força, quando Charlie passa o dia inteiro falando sobre o que acontece na Ucrânia, falando sobre o tráfico de crianças na Ucrânia. Ele fica tweetando sobre essas coisas todo dia. E então, Turning Point Faith parece simplesmente decolar de uma forma que eu nunca tinha visto. Certo. Todos esses personagens têm passados muito obscuros, incluindo Sean Foyt. Há um artigo de 30 de setembro falando sobre a má gestão de fundos, acusando-o de má gestão de fundos. De repente, esperam que a gente pense, bem, isso claramente é uma missão da igreja. Então, se você não apoia o Turning Point Faith, especialmente diante dessa coisa terrível pela qual eles estão passando, esses eram os verdadeiros amigos dele e há algo de errado com você. Você não é uma pessoa de Deus, certo? É ser piedoso aceitar a narrativa do governo. É ser piedoso, suspender seu pensamento racional e simplesmente assumir isso. Todas essas igrejas, que têm militares demais vindos de longas linhagens de famílias militares poderosas, elas realmente só se importam com a missão, não é? São todas pessoas muito boas às quais coisas ruins continuam acontecendo.
Eu não gosto disso, gente. Não gosto nada disso. Isso cheira muito mal. Está tudo se encaixando agora. Você está começando a perceber. Agora sabemos exatamente o que e explicarei isso com mais detalhes amanhã. Parece que o governo Trump estava escondendo esses e-mails. Eles não são bons. Ok, são completamente indefensáveis. Mas eu já te disse que por enquanto chega de maga. Ele olhou para o rosto e disse: Que arquivos? Certo? Sobre o que ainda estamos falando? Jeffrey Epstein, disse Pam Bondi, foi uma farsa dos democratas. Não, eu acho que toda a nação foi enganada por republicanos e democratas. E existem elites pervertidas que ocupam os cargos mais altos. Essa é a minha suspeita. Faremos uma pequena pausa e voltaremos em instantes. Muito bem, pessoal, acho que muitas pessoas estão se sentindo especialmente corajosas agora. Tenho a impressão de que muitos de nós já cansamos de jogar na defesa. Estamos cansados de suavizar o que acreditamos para tornar mais palatável às massas, porque percebemos que o silêncio não é bondade. O silêncio é consentimento. Agora, o maior silêncio está em torno das vidas encerradas, antes mesmo de darem seu primeiro suspiro. Se vamos nos chamar de defensores da vida, então devemos agir assim sempre. É por isso que estou pedindo para que você se junte a mim para lutar com ação, com verdade e com amor. Por apenas $28, é isso que custa oferecer um ultrassom gratuito a uma mulher que está em crise e considerando um aborto. Apenas $28 ajudam a ver a vida crescendo dentro dela. Isso traz uma verdade que nossa cultura não oferece. Não perca esta chance. Não espere permissão. Seja ousado. Seja claro. Seja pró-vida sem pedir desculpas. Acesse preborn.org e candice agora mesmo. Doe $28. Você pode doar 10 vezes esse valor se puder. Esta é definitivamente a linha na qual precisamos nos posicionar. Precisamos defender a verdade e o certo. Precisamos salvar vidas do aborto e manter firmeza no evangelho. Acesse preborn.org, candice para doar um ultrassom por apenas $28. Também quero falar com vocês sobre a PDS Debt, porque dívidas de cartão de crédito não acontecem por acaso. É um sistema que, na verdade, foi criado para manter os americanos para baixo, os bancos lucram, os credores ganham e, claro, as famílias perdem. Cada ligação, cada taxa, cada armadilha de juros altos é mais um lembrete de que o jogo é totalmente manipulado. Mas também existe outro lado dessa história. A PDS Debit já ajudou centenas de milhares a reagir, reduzindo dívidas, acabando com ligações e colocando o dinheiro de volta nos nossos bolsos, não nos bancos. Seja você alguém com cartões de crédito, empréstimos pessoais ou contas médicas, a PDS Debit tem opções para ajudar você a sair das dívidas. Eles vão além dos números para entender a sua situação financeira única e elaboram um plano personalizado feito especialmente para você. Não é exigida pontuação mínima de crédito. Eles estão aqui para ajudar você a economizar, quitar dívidas mais rápido e colocar o dinheiro de volta onde deve estar. A PDS Deb tem classificação A+ no Better Business Bureau, milhares de avaliações 5 estrelas no Google e nota máxima no Trustpilot. É seu dinheiro. É o seu futuro, portanto, não deixe que o sistema decida por você. Você está a apenas 30 segundos de se livrar das dívidas. Obtenha sua avaliação gratuita e encontre a melhor opção para você agora mesmo em pdsdebt.com, Candace. Novamente, trata-se de pdsdebt.com com a barra Candace. pdsdebt.com/Candace. O sionismo cristão é herético. Não sei o que eles estão protegendo, mas se você não perceber que a máscara caiu, verá que são pessoas que nem sequer falam sobre os crimes contra a humanidade de Bibi Netanyahu. Ele está sendo julgado por crimes contra a humanidade. Todo mundo, de alguma forma, tem energia para vir ver a Candace Owens, não é? Atacar Candace Owens e tentar pintá-la como uma pessoa louca porque ela teve um sonho. E eu continuo com o sonho. Charlie foi traído. Ele continuou sendo traído todos os dias, inclusive por esses mesmos sionistas cristãos que ele deu espaço durante toda a sua carreira, que aparentemente não tem uma única dúvida sobre nenhuma das besteiras que ouvimos. Também quero dizer a vocês que eu sei que prometi que discutiríamos os aviões egípcios. O que descobrimos é tão significativo que precisei seguir os canais adequados para levar essa informação ao governo primeiro. E isso foi muito complicado porque eu não sei em quem podemos confiar no governo. Certo? Dá a impressão de que o governo está envolvido em tentar nos impedir de descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. Portanto, eu teria muito cuidado. E eu tive que meio que dar um jeito de negociar e tentar descobrir quem eram os mocinhos. E, resumindo, vamos pausar isso até amanhã, porque eu quis dar a algumas pessoas um pouco mais de tempo para isso. Então, terei isso para você amanhã. Outro elemento disso, aliás, enquanto falamos sobre o que, não sei, é claramente uma operação psicológica, tem os mesmos argumentos. Todos estão usando diferentes táticas de manipulação emocional.
Então, você não pode questionar isso porque, sabe, ele tem uma viúva e filhos e seria tão prejudicial tentar descobrir quem o matou. Só de cara, sinceramente, isso é realmente um absurdo, não tem como negar. Antes de tudo, sempre que há um assassinato, ponto final, as primeiras pessoas que você deve questionar são: existe algum incentivo financeiro? Existe algum incentivo financeiro? Sim, esta é uma empresa de 80 milhões de dólares. Havia pessoas próximas a ele? Você tem amigos que sentiram inveja? Ele se envolveu em briga? Essa é uma missão tão normal. É completamente normal. Se alguém assistisse ao IDTV, pensaria: qual é? Do que estamos falando mesmo? Certo? É algo completamente normal de se considerar. E eles estão tentando fingir que esse incentivo natural simplesmente não é aceitável no momento. Só precisamos que vocês comprem uma camiseta. Precisamos que vocês comprem uma camiseta da Freedom. E que mantenham essa organização funcionando, mesmo que pareça haver muitas pessoas de caráter bastante duvidoso envolvidas. É um pouco ridículo. Estou muito atento a isso, né? E acho que vocês também estão a essas táticas psicológicas. E eu já discuti muitas vezes como, nos Estados Unidos, é a mídia que intencionalmente fomenta esse tipo de cultura. E, de certa forma, é uma cultura de Judas, não é? Existe uma psicologia que se manifestou onde as pessoas são incentivadas a atrair seus amigos e até mesmo membros da família para se poupar ou se promover ou para avançar em suas carreiras. Essa é, na minha opinião, a versão atual das 30 moedas de prata, certo? É isso que você vê acontecendo no palco mundial quando alguém tenta forçar uma pessoa a fazer uma declaração contra um de seus amigos. Candace, você é melhor do que o Kenny. Você tem a vida inteira pela frente. Você terá mais futuro se apenas disser essa única coisa. Chame-o de Adolf Hitler. Chame-o de antissemita. Não, obrigado. Eu disse não. Charlie, Kansas está indo em uma direção que só vai te prejudicar. Exigimos, como doadores, que você não a deixe falar no Amfest. É apenas uma pessoa ruim. Você precisa fazer uma declaração contra ela. Charlie disse não. Megyn Kelly é a sua carreira ou é o Tucker Carlson? Você decide, certo? Eu sou seu amigo. Eu só quero te ajudar. Tucker Carlson, ele realmente está indo por um caminho ruim. Ela disse não. É assim que acontece. Isso simplesmente me deixou tão feliz ontem. Fiquei totalmente empolgado. Especialmente acho que todos nós sentimos isso quando você vê essa psicologia sendo usada e alguém simplesmente a destrói completamente na hora. E o Tucker fez exatamente isso ontem, ou pelo menos ontem foi quando o vídeo foi ao ar. Ele deixou esse repórter inglês completamente envergonhado, que estava basicamente jogando esse jogo com ele, pedindo para o Tucker me condenar ao vivo no programa dele. Ouça esse trecho incrível. Sua boa amiga Candace Owens tem divulgado umas coisas bem malucas, eu diria. Seria a minha opinião sobre a morte de Charlie. Não é nada útil, não é? Sabe, naquele momento de enorme comoção nacional e, obviamente, de tragédia pessoal e familiar, ter alguém assim analisando o argumento e sugerindo que há forças obscuras envolvidas, que o governo do Iowa teria participação em acobertar isso. Então, Você consegue entender por que as pessoas ficam chateadas com isso? Gostaria que você, talvez, se distanciasse desse tipo de coisa. Engraçado. Então, eu devo atacar a Candace Owens porque você... Eu não estou pedindo para você atacá-la, Não vou fazer isso, Harry. Não vou fazer, não vou. Vou te dar o benefício da dúvida, como estrangeiro, de não entender a nossa política. Mas todo esse ritual de, sabe, essa pessoa disse algo que eu não gosto, então, para ser uma boa pessoa, você deve denunciar essa pessoa. Obviamente, eu preferiria morrer a participar disso. Não conheço ninguém que diga que tem autoridade moral para me obrigar. Não conheço ninguém dizendo que tinha qualquer autoridade moral. E eu diria, de modo geral, não sobre a Candace, a quem eu amo, mas sobre todas as pessoas. Chegar à verdade é a coisa mais importante. Dediquei minha vida a isso. Nem sempre fiz um bom trabalho, mas até hoje esse continua sendo meu principal motivo. Quero saber qual é a verdade. De novo, nem sempre chego lá. Na verdade, muitas vezes eu não chego lá. Mas eu quero ser o cara que se importa com o que é verdade. Ponto A. Ponto B, se você está me dizendo que por que o governo ou alguma agência policial emite uma declaração que nem sequer faz sentido, e eu sou obrigado, de alguma forma, moralmente, a aceitá-la e não fazer perguntas, tipo, você consegue se ouvir? Quer dizer, o que você está dizendo? É simplesmente perfeição. É simplesmente a perfeição em pessoa. O que você está fazendo? Pare de tentar nos manipular. Você faz parte exatamente daquilo que precisamos derrotar.
Você faz parte do establishment desse órgão de pessoas que usam táticas psicológicas para tentar nos fazer pensar que somos loucos por não aceitar algo que simplesmente não faz sentido racional. Então, este é apenas um momento ruim e isso é uma maluquice. Então, maluco, doido, todo mundo é louco quando você começa a questionar os federais. De repente, eles querem te chamar de louco. E o Tucker destrói isso na hora. Ele fala, sai daqui, eu não sei de onde você é. Ok, eu presumo que você seja estrangeiro e acha que é assim que as coisas funcionam na América e que a gente só vai aceitar a baboseira dos federais porque é isso que devemos fazer como cidadãos educados. Não, sai daqui. Queremos saber quem matou Charlie Kirk porque essa história parece bem sombria, parece bem profunda. E todo mundo que deveria estar usando suas plataformas para tentar chegar ao fundo do que aconteceu com ele e fazer perguntas semelhantes, está, em vez disso, criticando a Candace Owens e esperando que ela cometa um erro para tentar deslegitimar todo o esforço que ela está fazendo para chegar ao fundo dessa história. Isso simplesmente fede. Fede até o céu. E por isso eu simplesmente adoro o Tucker. Admiro ele por simplesmente me defender. E, obviamente, ele é experiente, então enxerga tudo isso claramente, do mesmo jeito que eu. Mas esse é o caminho a seguir. Esse é o caminho a seguir quando as pessoas tentam fazer isso com você, tentando te manipular usando versículos bíblicos, como a Ali fez depois de ter plantado tanta coisa, basicamente me chamando de mentirosa do seu próprio jeito sobre várias coisas, e agora está fingindo ser uma ave ferida porque eu respondi, e respondi de forma educada. Mas, de repente, tentar te dizer que não é bíblico você querer saber o que aconteceu no caso da tentativa de assassinato do Charlie Kirk, isso simplesmente não é bíblico. É um completo absurdo. Ela fez um vídeo ontem. Eu não tenho sonhos como a Candace. Nós vemos o que você está fazendo. É mesquinho. Agora você está sendo uma Betty mesquinha. Se você quiser se envolver e investigar esse caso, faça isso. Se não quiser, fique de fora. Você não é obrigada a responder ao conteúdo da Candace Owens. Isso, na verdade, não é uma obrigação. Você pode continuar fazendo seu conteúdo, dizendo às pessoas que o que você faz é bíblico enquanto ignora os crimes gritantes e óbvios de Israel, que você se recusa a denunciar ou retirar seu apoio. Sabe o que eu não estou fazendo? Eu não estou matando dezenas de milhares de crianças na Palestina e tentando legitimar isso para o meu público, dizendo a eles que de alguma forma isso é o que Deus quer porque está bem aqui na Bíblia. Eu não sei. É isso, vou parar de falar sobre ela, mas só queria dizer que essas são todas táticas manipulativas, algumas mais perversas do que outras, mas é isso que está acontecendo agora. E nós não temos que apenas manter o foco em resolver o que aconteceu com Charlie Kirk. E os federais não estão ajudando, talvez porque o Kash Patel esteja ocupado chorando por causa da namorada dele. Ele realmente precisa acreditar que ela gosta dele pelo que ele é. Não acredito nisso. Na verdade, não acredito, não aceito que Alex Wilkins, que vem de uma família de maçons e tem um passado controverso, ninguém sabe o que ela estava fazendo na Suíça. Simplesmente o ame por quem ele é e estivesse no lugar certo na hora certa. Aliás, devo mencionar Alexis Wilkins, é esse o nome dela? Alexis Wilkins. Ela também é membro da igreja Calvary Chapel em Chino Hills, Califórnia. Além disso, o cara do Babylon Bee, não consigo lembrar o nome dele agora, também está envolvido com a Calvary Chapel. A gente precisa investigar essa história da Calvary Chapel. Está ficando interessante. Simplesmente está ficando interessante. Independentemente disso, o processo, entrar com um processo para se convencer ou apoiar sua parceira de vida, enquanto ela entra com um processo porque alguém fez uma piada, porque é disso que se trata o processo do Elijah Schaffer, é uma piada. E no processo, eles falam sobre a retórica anti-Israel dele. Quem se importa? Ele nem frequenta lá. Ele pode falar mal de Israel se quiser. Na verdade, eu o encorajo a fazer isso. Enfim, obviamente, isso saiu pela culatra, o processo. Agora as pessoas estão fazendo piadas, estão fazendo músicas. Eu adoro o Tim Dillon. Ele é muito engraçado. Ele traz muito, muito humor. E ele decidiu investigar esse processo para ver se havia algo de concreto. Ele estava particularmente interessado. Sobre o porquê de Kesha ter chamado de cantora sensacional, isso pareceu-me emocionante, embora não necessariamente emocional. Enfim, pode falar com você, Tim Dillon. Podemos disponibilizar alguma música dela ou seremos notificados pelo FBI por violação de direitos autorais? Se tocarmos a música country da namorada do Kash Patel, vamos receber uma notificação de direitos autorais do governo federal? Aliás, estou curioso para saber se ela é uma sensação da música country. Eu só gostaria de saber isso. Eu gostaria de saber isso. Eu gostaria de ser... E se a gente brincasse? Voltar?
rádio convencional. As pessoas tocavam guitarra de aço. As pessoas se inscreveram para nos ouvir treinar e cantar. Anotar isso na beira do King. Deixar uma agulha cair em uma videira. Eu só estou conduzindo um touro. Parece que já faz um tempo. Lá vai ela. Israel, eles ficam tipo, não, espera aí, você não entendeu a letra? Você não entendeu a letra? Tel Aviv, eu já estive em Tel Aviv, o mar é tão bonito, adoro Tel Aviv e Israel é o lugar certo para mim. Adoro a Caxemira, diga aos indianos para não acreditarem nesse estereótipo do cheiro. Sou apenas uma estrela country, conheci ele em um bar. Eu não sou uma planta homicida, por que você diria isso? Por que você diria isso? Há muitos arquivos no escritório. É impossível dizer quais são do Jeffries. Deixe pra lá. Ela lança uma música. Deixe pra lá. Porque somos americanos orgulhosos. Nos preocupamos com nossas famílias. Não precisamos ver nenhum arquivo. Cuide da sua própria vida. Cuide da sua própria vida. Quero dizer, coloque no Spotify, coloque no iTunes. Quero baixar isso. É assim que eu me sinto. Parece que essa é a música country do momento. Somos americanos orgulhosos. Não precisamos ver nenhum arquivo. Tudo o que recebemos é comida de federal o dia todo. Todos os dias. Sim, sou eu. Vou gravar isso com você, Tim. Eu vou. Você e eu vamos lançar uma música country porque ela vai se chamar simplesmente Lama Federal. E aí seremos processados. Você já é. Tim Dillon já está incluído no meu processo. Com Brigitte Macron. Aparentemente, o presidente da França assiste a Tim Dillon. E conversamos sobre o caso Brigitte. E então ele acabou sendo convocado para lá de qualquer maneira. Estou ansioso para que coloquem Tim Dillon sob juramento. Eu não sei quanto ao resto de vocês. Obviamente é disso que a América precisa. Vai ser a única coisa. E a única coisa boa que temos a nosso favor neste momento seria Tim Dillon sob juramento. E eu recomendo fortemente que Elijah Schaffer também o coloque sob juramento. Agora que ele está fazendo esse tipo de piada, quero dizer que Casper Tu deveria processar. Obviamente processar Tim Dillon. Eu apoio totalmente isso. Se você quiser que eu testemunhe, Cash, me ligue. Absolutamente incrível. Certo, pessoal, vamos fazer uma breve pausa e depois eu volto para responder alguns dos seus comentários e perguntas. Certo, pessoal, vocês já me ouviram falar muito sobre a Anime Skincare. Vocês sabem que eu adoro eles. Adoro a rotina anti-envelhecimento deles em 3 etapas. Fez maravilhas pelo meu rosto, por isso estou tão animada que a Anime Skincare agora também tenha uma linha completa para o corpo. O pacote Bases do Corpo deles. É uma rotina simples de 3 etapas. Você adquire o sabonete líquido corporal Botanical Bliss para uma limpeza suave com ingredientes botânicos calmantes. O esfoliante revitalizante de açúcar esfolia e hidrata com vitamina C e óleo de coco. E a loção corporal restauradora para hidratar profundamente. Ela deixa sua pele macia, hidratada e saudável. Assim como os cuidados faciais deles, a linha corporal da Anime é feita com ingredientes limpos e clinicamente comprovados. O melhor, é produzida no Zeuá por uma empresa com nossos valores, fé, família e liberdade. Assim, você pode parar de apoiar corporações radicais e investir em uma empresa que valoriza você. É hora de cuidar de toda a sua pele com produtos em que pode confiar. Acesse nimeskincare.com e você pode usar meu código Candice10 no checkout. E você receberá 10% de desconto em todo o seu pedido. Mais uma vez, é nimeskincare.com. Também quero lembrar vocês sobre o 7 Weeks Coffee, porque se você já acompanha o programa, sabe que o 7 Weeks Coffee não é apenas um patrocinador para nós, mas também faz parte da nossa rotina diária. Nós tomamos todas as manhãs e, sinceramente, não conseguimos imaginar começar o dia sem ele. Mas não é só pelo sabor, esse café representa algo em que acreditamos. A 7 Weeks Coffee é a empresa de café Provida dos Estados Unidos, com a missão de financiar o movimento Provida uma xícara por vez. Eles se chamam 7 Weeks. Coffee porque com 7 semanas um bebê tem o tamanho de um grão de café. Esse é o mesmo período em que os batimentos cardíacos são claramente detectados em um ultrassom. Eles construíram o negócio deles em torno de salvar vidas, doando 10% de cada venda para centros de apoio à gravidez ao redor do mundo e organizações pró-vida em todo o país. Eles já arrecadaram mais de $1 milhão e salvaram milhares de vidas. E posso te garantir que o café é fantástico. É livre de mofo, livre de pesticidas,
cultivado à sombra e de baixa acidez, e é cultivado organicamente. Então acesse 7weekscoffee.com e você economizará 15% para sempre ao assinar. E nessa temporada de festas, você pode receber até 4 brindes com seu pedido. Exclusivamente para meus ouvintes, use o código Candice e ganhe 10% de desconto extra na sua primeira compra. Isso soma 25% de desconto na primeira compra, além de até 4 brindes grátis. Use o código Candice em 7weekscoffee.com. Tem algo realmente engraçado sobre a dança do Tim também. É boa. Acho que definitivamente precisamos soltar algumas. Só precisamos entrar no estúdio, Tim. Só precisamos entrar no estúdio e ver o que conseguimos criar. Estou falando sério, pessoal. Temos alguns produtos novos, aliás. Eu adoro esse aqui. E também estamos com uma promoção de Black Friday. Você pode mostrar o novo? Sim. Então você está me dizendo que tudo é falso e gay. É fantástico. Olha esse moletom de gola careca. Você sabe que quer isso. Acesse candiceowens.com. Também temos uma promoção de Black Friday. Você pode usar o código BLACK20 e obter 20% de desconto em toda a loja. Isso não inclui livros. A promoção é válida até a Cyber Monday, então não perca. Você está me dizendo que tudo é falso e gay. Você também pode comprar essa caneca. Compre isso em uma caneca. Fantástico. Os 3 comentários mais populares do episódio de ontem. Tar Observer escreve: a questão é, por que tantos doadores judeus estão interessados em financiar uma organização cristã? Sim, é uma ótima pergunta. Essa é uma pergunta muito pertinente. Por que milhões de dólares de uma única pessoa, Bob Schulman? Por que você tem tanto interesse? E quanto ao financiamento, é que se você realmente ama tanto o cristianismo, não deveria simplesmente se tornar cristão? Parece interessante, com certeza. Boa pergunta. Lobo Gray escreve: quero que você saiba, Candice, que tenho 74 anos e sobrevivi a 1000 horas de missões de combate como atirador de helicóptero de reconhecimento no Vietnã em 1970. Sua coragem me deixa humilde. Que Deus te abençoe pelo exemplo que você dá aos jovens sobre como ser americano ou só um ser humano decente. Estou orando por você. Por favor, se cuide e fique atento às costas. Obrigado pelo seu serviço na Guerra do Vietnã. Não vou fazer discurso. Essa é a guerra de Henry Kissinger. E a verdade sobre isso é que sempre foi uma guerra contra cristãos. E não vou falar sobre isso agora porque não é o Clube do Livro, mas vou falar sobre isso na semana que vem no Clube do Livro. Então é isso. Mas obrigado. Muitos dos nossos bons homens cristãos foram mortos. E as narrativas que nos contaram são completamente falsas. Pense antes de digitar direitos. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Mark Twain, isso é muito verdade, mas acho que as pessoas agora estão percebendo, todos nós estamos percebendo que fomos enganados. Comentários de hoje. Temos a Jennifer que escreve: terminei de fazer um sanduíche hoje. Candace fala com clareza e coragem, lembrando às mulheres que escolher fé, família e valores não é vergonha. Sua mensagem é honesta e necessária. Recomendo muito. Obrigada, Candace. Vai, Max. Eu adoro o Max. Eu adoro isso. Quero vesti-la como camiseta, mas vão dizer: ela está lucrando com a morte dele, mesmo que todos tenham vendido camisetas. Então, sinto que não deveria fazer isso, mas eu realmente adoro. É tão Charlie. É tão Charlie simplesmente dizer vai, Max. Obrigada por ler o livro. Sinceramente, eu adoro. Acho que vocês vão adorar. Obviamente, eu adoro porque fui eu que escrevi, mas é realmente divertido. É uma leitura divertida. Começa com Cardi B e termina com Cardi B. Então, é claro que vai ser divertido se começa com Cardi B e termina com Cardi B. Você pode comprar em makerimasandwich.com. Mesmo que diga que está disponível para pré-venda, eu vou enviar porque já enviamos os pedidos antecipados. Então é isso, makerimasandwich.com. Que escreve: acabei de ler isso. Não, esse é um comentário diferente. Terminei de ler Make Him a Sandwich, leitura obrigatória para todos. Vou guardar esse livro para quando minha filha puder ler e economizar para comprar uma cópia autografada. Continue escrevendo, Candice. Mal posso esperar para você publicar mais. Queria acrescentar mais ao livro, mas tudo ficou louco quando fui demitida e não consegui tempo. Mas é uma leitura divertida. Corey Henry escreve: Yay, foi e é mais inteligente do que as pessoas pensam. Sabe, mas você sabe que não. Eu sei que ele não é o melhor em comunicar o que está dizendo, mas sempre me pego voltando atrás e pensando: acho que o Kanye estava tentando nos dizer isso. Nós só não conseguimos ouvi-lo ou apreciar porque o estilo dele, se ele comunica isso musicalmente, a maioria das pessoas entende. Mas se ele comunica isso só em um microfone aberto, nunca soa, eu acho, da forma que ele pretende. Modern Realty escreve: alguém já analisou o que os seguranças fazem? Depois que o Charlie cai, parece estranho que a primeira ação dele seja pegar algo dele e passar para os outros.
Podemos investigar exatamente o que eles removeram e por que parece tudo tão coordenado e sem nenhuma tentativa de estancar o sangue? Então, na verdade, nós analisamos bem de perto, em imagens claras, e parece que eles estão passando algo, mas na verdade não estão. Eles meio que se tocam como se estivessem tentando se coordenar. Quero dizer, eu e o Mark assistimos bem devagar porque eu achei que tinha visto a mesma coisa. E aí, quando assistimos de ângulos diferentes, eles realmente não fazem isso. E o que é interessante é quando você não consegue vê-los quando estão no chão, simplesmente não está claro para mim o que eles estão fazendo ali. E claro, sabemos que eles então colocaram pavers quase imediatamente e nivelaram novamente aquela área. Então, eu realmente acho isso bem suspeito. Eu não sei o que eles estavam fazendo. Mint Juleps pergunta, quem foi a doadora que gritou com o Charlie depois de um dos shows da TPUSA? Foi a Miriam Adelson? Não, não foi ela. Ela está tentando remover o senador Massey. Não, a Miriam Adelson está em um nível muito mais alto para ter sido aquela pessoa ali no local. Foi outra pessoa. Na verdade, preciso me lembrar do sobrenome dela porque está salvo no meu telefone. Então não quero errar nisso. Me pergunte de novo amanhã. Ok, você não precisa pagar para me perguntar de novo amanhã. Mas, Skylar, coloque um lembrete para me perguntar de novo amanhã, para que essa pessoa não precise doar novamente. Bub escreve, e obrigado por contribuir. Bub escreve, chega de partidários fiéis na próxima eleição. Vote em quem não recebe dinheiro, do AIPAC. Tirem os sionistas do nosso governo. Sim, eu concordo porque eles são maus e estão envolvidos em algo que eu acho que se espalha pelo mundo todo e, para mim, parece muito feio. E aquelas pessoas que ainda os apoiam, para mim, vocês são maus por associação neste momento. Black Swan Revelations escreveu, adoro os vídeos da Candace, continue com o ótimo trabalho. Midrunner pergunta, você viu a Allie Reeves tentando entrevistar o Tim Dillon? Era como um tio descolado tentando transmitir bom senso à sua sobrinha radicalizada que acabara de voltar do primeiro semestre em Berkeley. Espero que divulguem a entrevista completa, porque ela era realmente incrível. Muito condescendente. Olhos sempre fechados. Só a voz já era muito frustrante. E eu não estava com ânimo porque Charlie tinha acabado de falecer. E basicamente mantive a entrevista porque já a tínhamos agendado, obviamente, antes da morte de Charlie. E eu realmente não gostava daquela moça. Muito condescendente. Tim Hester escreve, por favor desejem um feliz aniversário ao Tim. Você e eu trocávamos tweets com frequência em 2011 e 2012. Adorei sua inteligência e sagacidade. Agora, meu marido ex-liberal é seu autoproclamado fã número 1. Obrigado por tê-lo convertido. Continue brilhando mais do que os falsos e afetados. Feliz aniversário, Tim. Espero que você tenha um dia fantástico. E estou muito feliz que agora você faça parte do nosso culto como aprendemos. Na verdade, somos um culto porque pensamos por nós mesmos. Nicole Howlett escreve, imagine ir à igreja e seu pastor falar mal da Candace Owens. Troque de igreja! Que vergonha. Nós te amamos, Candace. Obrigado por se importar tanto com o Charlie e não parar até sabermos o que está acontecendo. Olha só, o pastor Hibbs é dedicado. Quero dizer, ligações às 5 da manhã. É loucura, né? Tipo, eu não vou colocar meu despertador para 5 da manhã para fazer, entre aspas, uma oração, sei lá, coisa de guerreiro. Que na verdade é só para dizer que você não deveria ouvir a Candace Owens falar. Isso é que é dedicação. Você tem que dar um pouco de crédito para eles por ligarem às 5 da manhã. Só por isso. É só o que vou dizer. Mama Dias escreve, a Calvary Chapel que eu assistia online tinha um pastor que dizia, se você tem uma Bíblia com um mapa mostrando a Palestina, queime a Bíblia. Eu conseguia sentir o ódio dele pela tela. Foi a última vez que assisti a um sermão dele. Eu acho interessante. Acho que isso deu início aos movimentos hippies. Sim, parece correto. Os anos 60 foram uma época infernal, como aprendemos no meu clube de leitura lendo Caos, aí mataram o JFK e de repente nasce a Igreja do Calvário e você tem todos esses militares que agora são o quê? Os militares do LBJ? E eles estão realmente focados em Israel? Só estou dizendo que sei que não podemos fazer perguntas. Me processe. Processe-me por fazer perguntas. Você não tem permissão para isso, a menos que tenha os fatos, porque tenho certeza de que Israel virá e dirá, foi assim que fizemos. Aqui está o mapa de como fizemos. Até isso acontecer, não pergunte o que eles fazem ao redor do mundo. Não é apropriado. Além disso, é antissemita. Eu li isso na internet. O Vale do Silício escreve, olá, Candace. Obrigado pela sua excelente reportagem, melhor do que o FBI. Sua pesquisa inspirou partes do meu novo romance de suspense histórico. Eles são obras de ficção do Black Vault para o seu clube do livro, certo? Eu realmente não conheço esse thriller específico. No nosso clube do livro, no momento, não estamos lendo nenhuma ficção. Acho que você está dizendo que não é ficção. Não tenho certeza se é ficção. Não, ele realmente diz que é ficção.
No momento, não estamos lendo nenhuma ficção. Porque acontece que a vida real é muito mais complicada e tá interessante do que os livros de ficção que já li. Como eu pude achar que Harry Potter e O Senhor dos Anéis eram bons? Olha o que está acontecendo agora. Temos algumas pessoas realmente más tentando se unir. E eu realmente acho que elas estão sendo expostas. É por isso que tenho esperança todos os dias. E estou disposta a levar todas essas balas figurativas da trincheira. Eu sempre apoiei o Charlie. Ele sempre me apoiou. Não vou parar de fazer isso. Não me importo com quem faz um vídeo. Não me importo se levantam uma Bíblia quando fazem isso e blasfemam. Não vou deixar isso passar. Na verdade, vou fazer todas as perguntas até começarmos a obter respostas. E com certeza, eu não confio nas pessoas que estão comandando a Turning Point Faith e, sob o disfarce do cristianismo, tentando fazer o resto do mundo se calar sobre o que aconteceu em 9/10. Enfim, pessoal, obrigado pelo apoio. Nos vemos amanhã.